O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, disse que vai esperar ter o conhecimento sobre essa decisão da ONU antes de decidir se vai se manifestar ou não. Já sabemos então que existe a decisão da ONU, mas na prática, aqui para o nosso país, para esse assunto que a gente está tratando, isso muda alguma coisa? Quais são os efeitos práticos desse julgamento? Carol Brígido, especialista nesse setor do judiciário e essas andanças dessas discussões, Carol. E aí, responda para a gente, por favor. Na prática, tem algum efeito? Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite, Evandro. Sim, o Brasil é obrigado a seguir a decisão do Comitê da ONU, porque o Brasil é signatário de tratados internacionais nos quais essa decisão foi baseada. Só que essa decisão da ONU, apesar dela ser obrigatória, não existe uma pena estabelecida para o Estado, para a nação, que não cumprir essas obrigações determinadas pela ONU. Então, não deve ter, além disso, não deve ter uma consequência jurídica disso no Brasil, porque no ano passado o Supremo Tribunal Federal já declarou a mesma coisa que a ONU está declarando agora, que o Moro foi parcial na condução desses processos da Lava Jato contra o Lula. Então, o que tinha que acontecer no mundo jurídico já aconteceu. É uma vitória, sim, do presidente Lula, mas é uma vitória muito mais política do que jurídica. É claro que o presidente Lula e seus aliados vão contabilizar, de alguma forma, essa vitória na ONU na campanha eleitoral desse ano. Para o Comitê da ONU, essa condenação do STF ela não foi suficiente para reparar os danos causados ao presidente Lula. Então, de alguma forma, o Brasil vai precisar reparar esses danos ao presidente. Só que essa decisão da ONU não fala como isso pode acontecer, Elisa. Você citou uma questão muito interessante, porque a gente está falando de uma decisão da ONU e num âmbito jurídico eu lhe perguntei, mas evidentemente tem os efeitos políticos. Nós estamos em um ano eleitoral e estamos tratando de um assunto que inclui um possível pré-candidato e um outro pré-candidato que é Lula, né? Sérgio Moro e Lula. O impacto é tremendo, independentemente do campo jurídico. Exato, Elisa. E o interessante é que nessa decisão existe uma consequência que é o seguinte: a ONU determina que o governo brasileiro divulgue os termos dessa decisão, que seria uma das formas de reparar esse dano, seria o próprio governo Bolsonaro divulgar que houve essa condenação em relação ao ex-juiz Sérgio Moro. Isso tem uma consequência, tem uma carga política muito grande, porque são os dois principais adversários da eleição desse ano, Lula e Bolsonaro, em campos opostos, e nesse caso é como se Bolsonaro tivesse que admitir que Lula foi sim injustiçado pela Lava Jato, que é uma grande bandeira de Bolsonaro, exatamente o contrário, dizer que Lula foi o culpado. Então isso, claro, vai ter repercussão sim para a eleição desse ano.